seus devidos lugares. Temos a ausência do vereador José Maria, que está em Minas Gerais, onde um parente dele faleceu, teve que ir ao estado de Minas Gerais, mas os demais vereadores, todos eles já estão em seus devidos lugares ali, já pronto para darmos início a mais uma sessão. Davi? Bom dia, senhoras e senhores, ouvintes da Rádio Capivari, vereadores, pessoas que estão aqui hoje, Diego. Obrigado aí a todos, ao senhor também pela presença. É uma honra para nós tê-los aqui. Nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, informa o segundo secretário da mesa, que os vereadores assinaram o livro de presença dessa forma, havendo número regimental. Declaro aberta sob a proteção de Deus a 47ª sessão ordinária do segundo período da sessão legislativa da 15ª legislatura do ano de 2018. Solicito que todos fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso. Em seguida, a vereadora Neuza fará a leitura de um trecho bíblico. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salmo 21. Só em Deus repousa minha alma, só dele me vem a salvação. Só ele é meu rochedo, minha salvação, minha fortaleza, jamais vacilarei. Até quando justos atacareis o próximo para derrubá-lo? Com uma parede já inclinada, com um muro que se perdeu. Sim, meu Deus, excesso lugar pertence derramar-te, eles se comprazam na mentira. Enquanto me bendizei com os lábios, amaldiçoai-me no coração. Só em Deus repousa a minha alma, e dele que me vem o que eu espero. Só ele é meu rochedo e minha salvação, minha fortaleza, jamais vacilarei. Só em Deus encontrareis glória e salvação. Ele é meu rochedo, protetor, meu refúgio está nele. O povo confia nele, de uma vez por todas. Explode sua presença aos vossos corações. Nosso refúgio está em Deus. Os homens não passam de um sopro e de uma mentira. Os filhos do homem, eles sabem na concha e balança, pois todos os justos são mais leves que o vento. Não confieis na violência, nem esperareis vanente o roubo. Concredo vossa pureza, não prendes nela o vosso coração. Numa só palavra de Deus, compreende duas coisas. A Deus pertence o poder, ao Senhor pertence a bondade, pois vós dais a cada um segundo a sua obra. Palavra do Senhor. Declaro iniciado o expediente, solicito por secretário da mesa, vereador Ivani, para a leitura da ata da sessão anterior.
46ª sessão ordinária do segundo período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Às 9h20 do dia 12 de novembro de 2018, no plenário Clarindo Borges de Araújo, teve início a 40ª sessão ordinária do segundo ano da 15ª legislatura, presidida pelo vereador Davi Félix Vaz da Silva, PR. Para dar início aos trabalhos legislativos desta data, o senhor presidente desejou o seu bom dia ao público presente em plenário, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos senhores vereadores e aos servidores dessa Casa Legislativa. Nessa oportunidade, o senhor presidente destacou que estamos no dia de hoje iniciando mais uma sessão ordinária do Poder Legislativo local com as graças de Deus. Nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, o senhor presidente informou que a segunda secretária da mesa, vereadora Angelina Rodrigues Pereira, PV, certificou que os vereadores assinaram o livro de presença e, dessa forma, havendo número regimental, declarou aberta sobre a proteção de Deus a 46ª sessão ordinária do segundo período da 15ª legislatura do ano de 2018. Em momento devocional, o senhor presidente convidou a todos os presentes para ficarem de pé para a oração do Pai Nosso, solicitando ao termo a vereadora Angelina Rodrigues PV para a leitura de um trecho bíblico para o prosseguimento do labor legislativo, nos termos do artigo 78 do Regimento Interno. O senhor presidente declarou iniciado o expediente, solicitando ao primeiro secretário da mesa, vereador Ilvanei Pereira da Silva, PSD, a leitura da ata da 5ª legislatura do ano de 2018, a qual, não tendo sido apresentado qualquer pedido de retificação ou impugnação, foi declarada aprovada, de acordo com o que determina o parágrafo 6º do artigo 89 do Regimento Interno, sendo assinada pelos vereadores presentes ao ato. Ainda no expediente desse dia, o senhor presidente, conforme prevê o artigo 79 do Regimento Interno, o senhor presidente convidou o primeiro secretário da mesa para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta, que segue em anexo a esta ata. Ao término da leitura das matérias constantes da pauta desse 12º dia do mês de novembro de 2018, conforme prevê o artigo 78, combinado com o parágrafo 1º do inciso 3º do artigo 80 do Regimento Interno, o senhor presidente concedeu a palavra aos vereadores para tratarem de assuntos em tema livre, pelo prazo de até 10 minutos. Oportunidade em que discursou o vereador Antônio Sérgio dos Santos, PTB, que informou ter recepcionado denúncia por parte da moradora Sueli Gomes da Silva, moradora do Jardim Santa Fé, dando conta de que no 17 de julho de 2017 solicitou ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abadiânia, Goiás, SAAI, a realização de ligação de água e esgoto em sua residência. E, mesmo após quase há 1 ano e 4 meses, sua solicitação não foi atendida. Ainda de acordo com a denúncia, a moradora está morando de aluguel, apesar de seu imóvel estar pronto, por a ligação de água e esgoto não ter sido realizada pela autarquia municipal, e que, ao diligenciar junto ao órgão para a abertura de fossa séptica, ao menos paliativamente, foi proibida. O edil
vindicou o encaminhamento de ofício abordando o tema em questão. Ainda nesse laborioso dia, o senhor presidente procedeu à segunda discussão e votação em relação ao projeto de lei número 015/2018, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 17 de agosto de 2018, que estima a receita e fixa a despesa do município de Abadiânia para o exercício 2019 e das outras providências. Na votação, o senhor presidente colheu a votação por unanimidade em segunda votação do projeto de lei número 015/2018. Dessa forma, a matéria restou aprovada devidamente por essa Casa Legislativa, com a subemenda modificativa apresentada pelo vereador Éder Ferreira Martins, PTB, com a adesão do vereador Clarindo Borges de Araújo Filho, PTC, e do vereador Carlos Cleito da Fé Abrantes, PSD, e da vereadora Angelina Rodrigues Pereira, PV, e da vereadora Neuza Jacinto Diniz, PR, motivo pelo qual o senhor presidente encaminhou a assessoria jurídica da Casa para a confecção do competente autógrafo de lei e, posteriormente, o senhor prefeito para sanção por continuidade dos trabalhos desta data. O senhor presidente, vereador Davi Félix Vaz da Silva, PR, concedeu o uso da palavra à segunda secretária da mesa, vereadora Angelina Rodrigues Pereira, PV, para a leitura do projeto de lei número 018/2018, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 6 de novembro de 2018, que reformula a lei municipal número 260 de 1993, que institui o Conselho Municipal de Saúde e das outras providências. Concluída a leitura, o senhor presidente, com arrimo no artigo 23 da Lei Orgânica do Município e artigo 20 do Regimento Interno do Poder Legislativo Local, encaminhou a iniciativa para a assessoria jurídica da Casa para a emissão de opinião técnica em prazo regimental, encerrando as deliberações correlatas ao projeto de lei pautados por esta data. O senhor presidente concedeu o uso da palavra ao primeiro secretário da mesa, vereador Ilvanei Pereira da Silva, PSD, para a leitura da proposta de emenda à Lei Orgânica número 001/2018, de autoria do ilustre vereador Éder Ferreira Martins, PTB, do ilustre vereador Antônio Sérgio dos Santos, PTB, do ilustre vereador Rosemar José da Silva, PTB, e da ilustre vereadora Angelina Rodrigues Pereira, PR, datada de 1º de novembro de 2018, que acrescenta parágrafo único ao artigo 109 da Lei Orgânica Municipal. Com o encerramento da leitura, o senhor presidente, vereador Davi Félix Vaz da Silva, PR, nos termos do artigo 134 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, indagou o seu aluno e diz tem interesse em acompanhar a comissão especial para o exame do número da proposição, a qual terá o prazo de 30 dias para emitir parecer. Manifestaram seu interesse o vereador Clarindo Borges de Araújo Filho, PTC, e vereador Carlos Cleitos da Fé Abrantes, PSD. Passando a leitura dos ofícios e demais documentos recepcionados nos conselhos legislativos, o senhor presidente, vereador Davi Félix Vaz da Silva, PR, concedeu o uso da palavra ao primeiro secretário da mesa, vereador Ilvanei Pereira da Silva, PSD, para a leitura da Carta Governo número 2205/2018, de lavra do ilustríssimo senhor diretor-presidente da Enel Distribuição Goiás, datado de 30 de outubro de 2018,
originada no ofício número 115/2018, subscrito por todos os vereadores dessa Casa Legislativa, que sugeriu-lhe que fossem adotadas as providências administrativas necessárias para a disponibilização de um leque maior de serviços no posto de atendimento local dessa concessionária de serviço público. E não havendo mais nenhuma matéria em pauta, às 10h20, o senhor presidente vereador Davi Félix Vaz da Silva, PR, após agradecer e desejar um bom dia a todos, encerrou a presente sessão, convocando a realização de sessão ordinária para amanhã, terça-feira, dia 13 de novembro de 2018, no horário regimental. Para constar, eu, Marcelo Ferreira da Silva, assessor jurídico, sob a supervisão e por delegação do primeiro secretário da mesa, vereador Ilvanei Pereira da Silva, PSD, lavrei esta ata contendo 3 laudas digitadas, que lida e achada, conforme será assinada pelos presentes. Algum vereador deseja retificar ou impugnar a ata? Trocar a sigla partidária apenas, né? É isso. Alterar e após a ata será aprovada e assinada por todos. Convido o primeiro secretário da mesa para proceder com as leituras das matérias constantes da pauta. Matérias da ordem do dia. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 14/2018, que altera dispositivos da lei 834 de 2017, PPA. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 06/2018, que dispõe sobre benefícios eventuais. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 09 de 2018, que altera o artigo 79 do regimento do SAAI. São essas as matérias da ordem do dia. Conceda a palavra aos vereadores para tratar do tema livre pelo prazo de até 10 minutos. Não tendo nenhum orador inscrito, declaro encerrado o expediente, verificada a permanência do quórum regimental, passe-se a ordem do dia. Item 1. Em discussão, o projeto de lei número 14/2018, que dispõe sobre alterações no PPA. Esse projeto já foi lido seus pareceres e ele está apenas para votação e discussão. Sim. Não, nenhuma emenda. Sim, tinha o pedido de vistas, mas não foi apresentado nenhuma emenda. E aqui está o parecer jurídico apenas do projeto, com o parecer das comissões que estava quando foi pedido vista. Senhor presidente, caros colegas vereadores, pessoas aqui presentes, as quais eu cumprimento na pessoa do pastor Abel, ouvintes da Rádio Capivari e internautas que nos acompanham. Meu bom dia. Nós estamos aqui iniciando a discussão de um projeto de lei encaminhado
para esta casa pelo senhor prefeito municipal, em data de 31 de agosto de 2018, cujo projeto de lei leva o número 014/2018, datado 17 de agosto de 2018. E esse projeto de lei tem por objetivo alterar os artigos 14 e 18 da Lei nº 834/2017, de 7 de novembro de 2017, que é o PPA. O PPA é um plano plurianual que foi elaborado pela atual administração para os anos de 2018, 2019, 2020 e 2021. Então, o objetivo do senhor prefeito é alterar esse plano, esse PPA, em seus artigos 14 e 18, convalidando as modificações que foram feitas no PPA pela Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2019. A Lei Orçamentária Anual, nós aprovamos ela aqui na última sessão. É uma lei que prevê as receitas, as receitas e despesas para o ano de 2019, no importe de 52 milhões e 100 mil reais. Parecer jurídico. Se eu não me engano, foi favorável. Ele foi lido em sessão anterior e ele foi favorável. Os pareceres da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Finanças também foram favoráveis à pretensão do prefeito através desse projeto de lei. E esse projeto de lei foi lido, todos os relatórios, e saiu em vistas para o vereador Éder. Nenhuma emenda foi apresentada. E a Lei 834, dos artigos que o prefeito pretende a alteração, o artigo 14 diz o seguinte: a alteração do PPA pela modificação, inclusão e exclusão em programas dar-se-á por meio de projeto de lei. O projeto de lei conterá no mínimo, na hipótese de inclusão de programa. Aí ele coloca, conterá diagnóstico, conterá identificação, conterá definição das ações que serão desenvolvidas no programa. E o artigo 18 diz o seguinte: o Poder Executivo, para compatibilizar as alterações promovidas pelas leis orçamentárias anuais alusivas ao período de 2018 e 2021 e pelas leis que as modificam, fica autorizado a alterar o valor global do programa, incluir ou excluir ou alterar iniciativas e adequar as vinculações entre as ações orçamentárias e iniciativas. Então, o que acontece? O PPA ele é feito para 4 anos, e o prefeito traça as diretrizes para a elaboração da lei de diretriz orçamentária e para a elaboração do orçamento. E muitas vezes no orçamento vem programas, ou o prefeito amplia o objetivo do programa ou reduz, que é a lei orçamentária que nós aprovamos. Então essa lei acaba trazendo modificações do PPA, que é esse plano plurianual. E o plano plurianual dele já fala que as modificações orçamentárias de programas que forem feitas através de lei orçamentária, elas devem ser convalidadas através de lei. E assim o senhor prefeito apresenta esse projeto de lei nesse sentido de convalidar as mudanças que foram feitas na lei orçamentária e que nós discutimos essa lei aqui e que aprovamos. Inclusive foi apresentada uma emenda aqui, diminuindo o percentual. O prefeito tinha pedido um percentual de 80% para créditos adicionais suplementares, cuja importância, cujo percentual essa Câmara entendeu que estava muito elevado. E inicialmente o vereador Éder apresentou uma proposta de emenda para diminuir esse percentual para 10%, e houve uma contraproposta de nossa parte, de
de autoria do vereador Cleito também, para 15%, reduzindo esse percentual de 80% para 15%. E a Câmara entendeu que o percentual de 15% é o que deveria ser concedido ao senhor prefeito para instituir crédito suplementar, adicional suplementar, sem a participação da Câmara. E se precisar de mais alguma quantidade, que encaminhe o projeto de lei para esta casa para que nós possamos discuti-lo e aprová-lo ou não, para que essa casa tenha ciência de como está sendo realizada a execução orçamentária do município. Então, senhores vereadores, eu entendo que esse projeto aqui vem apenas regularizar uma situação que por nós já foi aprovada aqui dentro desta casa através da lei orçamentária. Então, aqui eu já declino o meu voto, sou favorável a esse projeto de lei do senhor prefeito. Vereador Éder. Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar os internautas, ouvintes da nossa querida Rádio Capivari, cumprimentar todas as pessoas que se fazem presente aqui no nosso recinto, Valdir, cada um de vocês, Marco, sua equipe, cada um de vocês que faz presente, muita honra para nós aqui, a presença de vocês nessa Câmara, e eu externo aqui meu agradecimento. É honra para nós aqui do Poder Legislativo recebê-los aqui nessa Casa de Leis. Afinal de contas, nós vereadores trabalhamos para vocês. O vereador é um funcionário do povo, trabalha para o povo, é um empregado do povo e tem que atender o povo. E quando nossos patrões vêm até aqui nessa Câmara, nós temos que ficar honrados com a presença de nossos patrões aqui nessa Câmara, que vocês são os nossos patrões. É o povo que é o patrão dos vereadores. E nós estamos aqui para trabalhar para vocês. Muito obrigado por estarem aqui. O que nós discutimos aqui nesse momento é um projeto de lei onde o ilustre prefeito municipal pretende fazer algumas alterações na PPA. Esse projeto inicialmente foi por mim solicitado vistas e eu analisei cada detalhe aqui desse projeto de lei para ver se havia necessidade de alguma mudança, de alguma emenda, se realmente haveria necessidade dessas alterações que foram propostas pelo prefeito municipal e cheguei à conclusão de que sim, senhor presidente, de que haveria necessidade aqui, até por questões contábeis da prefeitura, de ser apresentado esse projeto e, mais do que isso, de nós aqui na Câmara Municipal contribuirmos no sentido de aprovarmos esse projeto, porque realmente eu vejo a necessidade da aprovação desse projeto. É necessário que essas mudanças que foram feitas aqui sejam formalizadas até para a prestação contábil, de maneira que nós aqui na Câmara, todas as vezes que vem um projeto do prefeito para cá e que a gente vê que é necessário para o povo, nunca nos furtamos ao nosso dever de aprovar esse projeto e muitas das vezes, inclusive, com sessões extraordinárias, sem nenhum vereador receber nenhum centavo por tais sessões extraordinárias. Mas já o fizemos reiteradas vezes com o objetivo de contribuir com o Poder Executivo para uma boa prestação de serviço a essa comunidade. Neste momento, é o que está acontecendo. Nós, aqui dessa Câmara Municipal, iremos aprovar esse projeto de lei. Por quê? Porque é necessário, vem de encontro ao anseio da administração, é necessário que essa emenda, que essa mudança nessa lei seja aprovada, até para dar sustentabilidade contábil ali na prestação de conta. Você entendeu? Então, o que acontece? Sou favorável, senhor presidente, à aprovação desse projeto de lei. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? O projeto é sem emendas, apenas altera a lei. Mas não foi apresentada nenhuma emenda por parte de nenhum vereador. Não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Como vota a vereadora Angelina? Favorável. Antônio Sérgio? Favorável. Carlos Cleiton? Favorável. Lindo Borges? Favorável. Éder Martins? Favorável. Ilva Ney? Favorável. O vereador José Maria, continua ausente. Ele está com problemas familiares um pouco distante daqui e ele está lá tentando resolver. Vereadora Neuza? Favorável. Nilton? Favorável. Rosemar? Favorável. Aprovado em primeira votação. Informo ao plenário que a matéria será incluída na pauta da próxima sessão para a segunda votação.
Item 2, passa a palavra à vereadora Angelina para a leitura da emenda aditiva número 01/2018, referente ao projeto de lei número 06/2018. Senhor presidente, se me permite, na emenda de minha propositura, se me permitir fazer a leitura dela, eu gostaria de solicitar. Sim, vai passar a vereadora. Em seguida, faz a leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça também. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores presentes, esse aqui é um projeto de lei onde o ilustre prefeito municipal propõe um projeto de lei para que o Poder Legislativo autorize a conceder benefícios eventuais. Apresentei uma emenda a esse projeto de lei, o qual passo a fazer a leitura neste momento. Emenda aditiva número 01/2018. O vereador que essa subscreve, nos termos do artigo 109, parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara Municipal, propõe a seguinte emenda aditiva ao projeto de lei 06, de 12 de março de 2014. Acrescente-se ao projeto evidenciado o parágrafo único ao artigo 6º, o qual passará a ter a seguinte redação, abre aspas, artigo 6º, parágrafo único. Fica vedada a concessão dos benefícios de que trata o inciso 1, 3, 4 e 5 do CAPT no período de abril até dezembro, nos anos em que houver eleições municipais. Fecha aspas. Justificativa. A adição do disposto visa garantir isonomia dos pleitos eleitorais, de modo que o chefe do Poder Executivo não possa fazer tais benefícios com fins eleitoralmente. Câmara Municipal de Abadiânia, 1º de novembro de 2018, vereador Éder Ferreira Martins. Passo agora, senhor presidente, a fazer a leitura da Comissão de Constituição e Justiça, apresentada no relatório. O vereador Davi Félix Vaz da Silva, presidente da Câmara Municipal, solicitou a essa comissão a elaboração de parecer para análise da emenda aditiva apresentada ao projeto de lei número 06, de 12 de março de 2018. Essa comissão já emitiu parecer ao projeto. Desta forma, cabe analisar somente a emenda aditiva apresentada pelo vereador Éder Ferreira Martins. A emenda pretende acrescentar ao artigo 6º, parágrafo único, que se vede a concessão de benefícios no período de abril a dezembro, nos anos em que houver eleições municipais. É o relatório da análise. O projeto já foi admitido por essa comissão. Desta forma, verifique-se de plano que não há visto de iniciativa para a apresentação da emenda. Quando o aspecto material não resulta também óbitos de natureza legal ou constitucional, pois em nosso ordenamento jurídico é permitida a apresentação de emenda pelos vereadores. Aliás, a apresentação de emenda é função típica e reservada exclusivamente aos vereadores. Por consequência, os requisitos formais de constitucionalidade foram assim atendidos. Desta forma, atendidos os requisitos materiais e formais de constitucionalidade, a admissibilidade da emenda é medida imperativa. A emenda atende à técnica legislativa, pois possui redação técnica escorreita e atende a contento às regras da Lei Federal Complementar número 95 de 98. Por fim, a emenda atende ao crivo da juridicidade, porquanto a apresentação de emenda aditiva é meio adequado para atender ao fim almejado do voto do relator. Ante o exposto, tendo em vista a compatibilidade formal e material da emenda aditiva com a Constituição Federal, Estadual e Lei Orgânica, voto pela admissibilidade da emenda. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal, aos 5 dias do mês de novembro de 2018. Assinado pelos vereadores Antônio Sérgio dos Santos, relator da CCJ, membros Angelina Rodrigues Pereira e Carlos Cleide da Fé Abrantes. O projeto está em discussão. Vereador Éder. Senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes, senhores e senhoras aqui presentes nessa Câmara, esse aqui é um projeto de lei apresentado pelo prefeito municipal, onde o mesmo pretende dar alguns benefícios eventuais. A redação do artigo 1º foi descrita da seguinte forma: a concessão dos benefícios eventuais é um direito garantido pelo artigo 22 da Constituição da Lei Federal 8.742, denominada Lei Orgânica da Assistência Social. Bem, os benefícios, de conformidade com o artigo 2º, os benefícios eventuais são provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do SUAS,
e são prestados aos cidadãos e às famílias residentes no município, em virtude de nascimento, morte, situação de vulnerabilidade temporária e calamidade pública. Eu vejo aqui, senhor presidente, ilustres vereadores, um projeto muito bom e necessário. Sim, é necessário que às vezes o poder público, em situações excepcionais, atenda a pessoas em extrema necessidade, com alimento, com situações médicas, em vários aspectos que precisa. E às vezes há gastos excepcionais. E o prefeito precisa de uma lei que o permita fazê-lo. Porque enquanto o particular pode fazer tudo que a legislação não veda, o administrador só pode fazer o que a lei o permite. É assim um princípio administrativo e um princípio constitucional. Da legalidade na administração pública, o administrador só faz o que a lei o permite. E assim nós estaremos aqui neste momento criando uma lei, permitindo ao prefeito que ampare essas famílias, que ampare essas pessoas em situação de vulnerabilidade, com risco social. Então é necessário sim, senhor presidente, que nós aprovemos esse projeto. Isso sob minha ótica. Mas é necessário também que nós tenhamos cautela. E essa cautela eu vejo aqui ao apresentar uma emenda de minha autoria que fala que, quando houver eleição, de abril até dezembro do ano da eleição, não seja admitido isso. Por quê? Primeira coisa, finalidades eleitorais. Muitas vezes a concessão, às vezes, de cesta básica, para as pessoas, dentre outras coisas, pode ser interpretado como compra de voto, como angariação de vantagens para interesses eleitorais. E aí, senhor presidente, senhores vereadores, eu queria chamar a atenção dos senhores para o seguinte: eu não estou olhando apenas a atual administração. Existe um princípio normativo que diz que é o princípio da continuidade legal das normas. Uma lei aprovada, sancionada e publicada, virou lei. Essa lei, ela vigorará enquanto não vier uma outra lei, porque ela não é uma lei excepcional nem temporária. Então, enquanto não ocorrer o fato de entrar uma outra lei que expressamente o revogue, ou que seja incompatível com ela, essa lei vai vigorar. Então, essa lei pode vigorar aí por 10, 20, 30, 40 anos. Existe toda essa possibilidade dessa lei aqui, se eventualmente aprovada, ter um vigor aí de 20, 30 anos. Então, a gente tem que analisar, então, que nesse momento, eu não estou aqui com essa minha emenda, fazendo oposição à atual administração. Eu estou olhando com olhares para o futuro, para 10, 20 anos. O que acontece? Em momento nenhum a gente não pode deixar que os benefícios dados à comunidade sejam interpretados com fins eleitorais. E tanto isso é verdade que existem leis federais, e o próprio Código Eleitoral já ressalta isso, que no período de eleições não pode ser utilizado dinheiro público para fazer esse tipo de coisa, esse tipo de doação. Então, nada mais é a minha emenda do que um atendimento a uma norma de hierarquia superior a uma lei municipal. O que eu viso aqui, senhores vereadores, senhor presidente, é fazer com que esse entendimento, essas normas de caráter superior a uma lei municipal, também sejam atendidas nessa lei municipal, que se eventualmente aprovada. Ou seja, não permitirmos que no períodos eleitorais sejam feitas essas doações. Então, senhores vereadores, eu gostaria muito que essa emenda de minha autoria também fosse aprovada. Ou seja, que fosse aprovado um parágrafo único do artigo 6º, ficando vedada a concessão desses benefícios do período de abril até dezembro do ano em que houver eleições. Somente nesse período. Justamente para isso, que isso é bom até para o próprio prefeito, que às vezes, primeiro que ele vai estar bonito, falar, ó, quando for essa época, não é época de fazer isso. Segunda coisa, às vezes ele vai fazer isso no período eleitoral e vai ser mais visto. Às vezes a justiça eleitoral, alguém vai lá, vai fazer uma denúncia de voto perante o Ministério Público, ó, o prefeito está fazendo compra de voto, a prefeitura foi lá, o funcionário da prefeitura fazer, e ele vai vir e vai apresentar a justificativa. Eu estou apenas cumprindo uma lei aprovada pela Câmara, eu estou aqui cumprindo uma lei, certo?
E isso às vezes vai ficar mal interpretado. Então vamos vedar, até para a própria segurança do burgamestre, sabe? Até para não ser mal interpretado. Não vamos permitir que isso aconteça nesse período eleitoral. Este, senhores vereadores, é o meu entendimento. Tenho um maior respeito por qualquer outro entendimento em sentido distinto. Mas a minha função aqui nessa casa de legislar conforme a minha convicção do que eu entendo que é correto, não deixarei de fazer. E o faço, inclusive, apresentando emenda como esta aqui, por estar convencido da necessidade dessa emenda. Este é o meu, que eu opino, o meu parecer, o meu entendimento, e eu gostaria muito de que os novos vereadores aprovassem esse projeto com a emenda por mim apresentada. Muito obrigado. Obrigado, senhor vereador. Mais algum vereador? Vereador Clarino. Senhor presidente, caros colegas vereadores, eu quero aqui, já de antemão, parabenizar aqui a assistência social, parabenizar o senhor prefeito por esse projeto de lei que visa instituir benefícios assistenciais ou eventuais da política de assistência social e da outras providências. Nós, vereadores, somos os que mais temos ciência da necessidade do povo. Muitas vezes morre alguém aqui na nossa cidade e as pessoas não têm o dinheiro para comprar um caixão ou para comprar um aparelho de roupa para o defunto. Tanto que é a necessidade dessas pessoas. Nós sabemos aí que nós temos situações aí de vulnerabilidade gravíssimas e que precisa da intervenção do poder público. Mas o prefeito não pode fazer essa intervenção por vontade própria. Por quê? Porque ele administra o patrimônio público, ele não pode gastar o patrimônio público onde ele entender só pela vontade dele. É lógico que administrar é atender essas prioridades, né? Mas que ele está sob a égide de uma lei rigorosa. E a lei é rigorosa em punir o administrador público que trata o patrimônio público de acordo com a sua estrita vontade, sem obedecer à lei. Portanto, o senhor prefeito está mandando esse projeto de lei aqui para a Câmara. Por quê? Porque tem essas situações que o município tem que atender. O prefeito não dá conta de tirar dinheiro do seu próprio bolso e também não pode tirar dinheiro da prefeitura se não tiver um regramento a respeito daquela situação. E aqui ele está regrando. E ele está regrando com base em quê? Com base em uma lei federal que já existe sobre esse assunto, que é a Lei 8.742, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Então, o que visa aqui atender? Visa atender, o artigo 2º diz o seguinte: benefícios eventuais são as provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, e são prestados aos cidadãos e às famílias residentes do município de Abadiânia, em virtude de nascimento. Tem pessoas aí que têm filhos, mas não tem condição alguma de arcar ali com aquele extremamente necessário para permitir ali que essa criança sobreviva. Então precisa da intervenção do município. Então é em virtude de nascimento, em virtude de morte, como aqui eu já falei, que não raras às vezes nós sabemos aí de pessoas que falecem e não tem nenhum parente aqui no estado de Goiás, às vezes não tem nenhum parente em lugar nenhum,
e precisa ser enterrada, e tem-se um gasto que o município tem que enfrentar aquele gasto. E aqui até é bom que hoje nós estamos aqui presentes em plenário com as servidoras aqui das agências comunitárias de saúde, e elas mais do que ninguém têm ciência dessa necessidade, porque elas visitam as casas, entram nos lares e encontram aí famílias de todas as espécies, famílias abastadas, famílias carentes, e a carência é uma situação que prevalece em nosso município. Então, em virtude de nascimento, de morte, situações de vulnerabilidade temporária e calamidade pública. Nós estamos sujeitos aí a qualquer momento a uma calamidade pública. Em razão do quê? Em razão da própria natureza. Nós tivemos aí, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, uma chuva ali perto do Mangueirão que saiu destruindo tudo. Imagine os senhores se aquela chuva fosse aqui dentro da nossa cidade de Abadiânia. Era um caos. Então estaria a dificuldade ali instalada, e a prefeitura, que é o poder público, que toma conta do patrimônio público, teria que enfrentar essa situação. E nós não teríamos lei nenhuma regrando essa situação, a não ser uma lei federal 8.742, onde, por analogia, o município poderia utilizar desta lei. Então, a preocupação da secretária de Assistência Social tem sentido, a preocupação do senhor prefeito tem sentido, e é uma preocupação nossa Câmara, enquanto vereadores, representantes do povo e de todos, principalmente dos que estão nessa situação. Então, essa lei vem regrando de forma muito rigorosa, muito clara e muito transparente, e colocando aí no Conselho Municipal de Assistência Social, quem vai definir a pessoa que está em situação de carência, ou se é uma calamidade pública, é esse Conselho Municipal, logicamente integrado por pessoas responsáveis, por pessoas que realmente fazem parte da nossa comunidade. Então, senhor presidente, é uma lei necessária, porque nós precisamos ser precavidos, nós precisamos de ter precaução, e em toda a nossa vida é assim, em todos os nossos em todo sentido. E estou vendo aqui com essa lei essa precaução do senhor prefeito. Foi apresentada aqui uma emenda pelo vereador Éder, e eu entendo a preocupação do vereador Éder. Nós não podemos jamais deixar o gestor público utilizar de leis que concedem benefícios para fazer política. E nós precisamos de tomar todas as ações e todas as atitudes que nós podemos para evitar que isso seja feito. E o vereador Éder apresentou uma emenda aqui, vedando que essa lei seja cumprida num determinado período. E eu quero elogiar a sua emenda, vereador. É uma emenda que tem um sentido muito nobre e que visa proteger uma determinada situação. Mas com a máxima vênia, vou ter que discordar da sua emenda. E vou dizer por quê. Porque esse período é muito longo. Um período de abril a dezembro. Nós temos aí abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Imagine o senhor, se dentro desse período nós tivermos uma situação de calamidade. Nós tivermos aqui uma situação que o poder público precisaria de agir, independente de ser ano político ou não. E se isso acontecer, aí vem essa responsabilidade sobre os vereadores que aprovaram uma emenda impedindo que a administração pública, nem vou dizer prefeito, impedindo a administração pública agir nesse particular. Pode ocorrer uma morte
que a pessoa não tenha condições de arcar com as despesas para o seu enterro, nem a sua família tenha. E aí, vão jogar sobre nós essa responsabilidade. E eu entendo, mais uma vez aqui, eu faço questão de frisar que a sua emenda é importantíssima. Se não fosse essa situação que nós poderíamos enfrentar nesse período. E com relação ao temor que nós temos, que ele possa usar esse benefício para fazer política, aí que está a questão. Porque precisa-se de um relatório de um Conselho Municipal de Assistência Social, e esse relatório de assistência do Conselho Municipal é que vai dar fundamentação à administração a conceder esse benefício ou não. Então existem pessoas que serão responsabilizadas pela atitude da administração. Então são situações eventuais. Eu imagino que a possibilidade do senhor prefeito, qualquer que seja ele, durante esse período, de usar dessa lei para fazer aí uma campanha eleitoral é mínima. Por quê? Porque essa lei tem um sentido específico. E uma lei criada com base numa lei federal 8.742, eu confesso aos senhores, eu não li a lei 8.742 por inteiro, mas eu imagino que a lei 8.742, que é a federal, que foi tomada como exemplo para a elaboração dessa lei municipal, não tenha essa restrição durante esse período. Nós poderíamos aqui até pensar numa outra forma de restrição para impedir essa possibilidade de que seja feita política. Mas esse assunto aqui é muito sério. É um assunto de extrema necessidade. Então, como é que o senhor prefeito vai pagar aí um enterro, uma urna funerária e fazer política em cima disso? Eu acho assim, que são situações extremamente necessárias e que, pela própria situação da coisa, a comunidade enxerga que há necessidade da intervenção do município, principalmente nós. Então, senhor vereador, com a máxima vênia, com todo o respeito, sem querer aqui levar um assunto para uma discussão política, que eu acho que esse não é o caso. É o caso que de nós tentarmos aperfeiçoar um projeto de lei. E a emenda do vereador é sim, é nesse sentido, tentando aperfeiçoar esse projeto de lei. Mas nós temos que ter esse cuidado, que talvez, no afã de um aperfeiçoamento, nós possamos aqui criar uma situação que depois não tenha solução. Então, em razão disso, e reconhecendo aí o valor da emenda apresentada, mas temendo que nós podemos eventualmente aí encontrar uma situação dificílima e não termos como resolver determinada situação, e é uma responsabilidade que será jogada em nossas costas. Por quê? Quando virem a lei ali, tem um artigo, não posso atender essa situação, porque tem um artigo restringindo o alcance das medidas. E, por outro lado, se assim notarmos, eu acho que que não vai ser tão fácil assim, mas se notarmos que está acontecendo essa situação, usando de uma determinada situação para um determinado comportamento que venha trazer algum benefício político, que nós tomemos as providências. É só denunciar e fica mais fácil ainda, sabe por quê? Porque toda a ação do prefeito aqui, nesse sentido, seja para qualquer pessoa, ela vai ter que ficar registrada. Nome da pessoa, o porquê que essa pessoa foi ajudada, porquê que essa família teve esse benefício eventual. Então, são situações que ficarão registradas. Então, concluindo, sou
favorável ao presente projeto de lei dos moldes em que para cá foi encaminhado. E sou desfavorável, com todo respeito à emenda do vereador Éder, à sua emenda. Muito obrigado. Obrigado, senhor vereador. Senhor presidente. Vereador Leite. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, onde cumprimento o Diego, meu padrinho, internautas, a Rádio Capivari. Também queria manifestar sobre o projeto, também sou favorável, trabalho aí nessa questão da parte de assistência social e vejo a dificuldade da população. Muito importante esse projeto e bem detalhado. E queria falar para o Éder também que a emenda é bem plausível, tá? E vou discordar só do período, que eu acho que 6 meses, 180 dias aí, né? É um período bem longo. Talvez a gente repensar sobre essa emenda só no período eleitoral, ali dos 45 ou 30 dias, seria até mais cabível. Um exemplo foi aqui bem relacionado à questão do rodeio, onde foram arrecadadas 36 toneladas de alimentos e esses alimentos foram destinados a essas famílias carentes. E teve um período, não me lembro, certo mês, que a assistência social teve um problema aí com essa doação, porque estava aqui passando pela Câmara um projeto, não podia fazer doação naquele período até que fosse decidido o projeto. E apareceu um caso da família de seu Oliveira, que tem 5 filhos, e a gente correu atrás da assistência social e naquele momento não poderia estar atendendo a esse pedido nosso para que a gente pudesse ajudar o seu Oliveira, e nós reunimos o grupo aí do mountain bike e conseguimos doar para ele ali quase 40 quilos de alimentos. Fizemos um passeio aí no dia e tal, todo mundo levou 1 quilo de alimento, a gente conseguiu ajudar. Então sou favorável ao projeto e contra a emenda, não especificamente pelo fato de ser Éder ou alguma coisa relacionada à política, mas pelo período que é bem extenso de 6 meses, que eu acho que pode vir até algum alimento desse aí chegar até vencer e a gente não poder atender ali uma família que está necessitada. Favorável ao projeto, já estou manifestando, só não sou a favor da emenda, porque eu acredito que a emenda é bem específica, assim, em questão do horário, do período eleitoral, mas esse período aí de 6 meses é bem extenso. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Éder. Senhor presidente, eu gostaria apenas de, aqui, em resposta ao entendimento dos novos colegas, que acho muito plausível. Essa Câmara não é composta de apenas uma única cabeça, é justamente para isso. É para nós aqui dialogarmos, cada um apresentar sua opinião e nós ouvir e tomarmos a decisão aqui que entendemos conveniente. Então, em que pese haver aí o posicionamento dos ilustres colegas contrário à emenda por mim apresentada, entendendo que o período seria longo, esse período de proibição na época das eleições, apresento aqui já de antemão meu respeito completo por posições, mesmo contrárias ao meu entendimento. Apenas gostaria aqui, senhor presidente, senhores vereadores, de dizer que não é um período muito longo. Não é porque não são todos os anos. Todos os anos é regra. De janeiro a dezembro vai poder fazer a doação. Vai poder fazer a doação todos os anos, exceto